Oi, pessoal! Aqui é a Laura Fernandes e hoje estou trazendo mais dicas para deixar sua casa sempre organizada e suas plantas de interior mais lindas do que nunca. Se você ainda não é inscrito, aproveita para se inscrever no canal e ficar por dentro de todas as novidades. Agora, vamos direto ao assunto do vídeo de Mas hoje. você sabia que os talheres surgiram há muito tempo, e desde o momento de sua primeira aparição? Demorou muito tempo até que eles entrassem na casa de cada pessoa. Durante todo esse tempo, a aparência das colheres, garfos e facas que conhecemos passou por muitas mudanças. Eles foram remodelados, mudaram de formato e buscaram a variante mais conveniente. Mas como, em geral, surgiram os produtos para alimentação? Vamos falar sobre tudo em ordem. Como surgiram os talheres? Os talheres não surgiram de uma só vez. Primeiro, um homem tentou esculpir uma faca em uma pedra, depois conseguiu enfiar alimentos em um objeto semelhante a um furador e, depois de algum tempo, pensou em pegar água com uma concha. Tudo isso se tornou o protótipo dos talheres modernos, que usamos todos os dias no café da manhã, almoço e jantar. Faca. De acordo com os historiadores, a faca foi originalmente inventada. Ela foi esculpida em pedra e feita de madeira. Foi a faca, muito provavelmente, que se tornou o principal impulso no desenvolvimento do homem antigo. Por muitos milhares de anos, o dispositivo foi usado como arma na vida cotidiana, na caça e na criação de animais. Em aproximadamente 5.000 anos, foram feitos os primeiros exemplos de facas de mesa. Até o século XIII, todas as pessoas tinham esse objeto cortante consigo. Ele era usado para diferentes finalidades: cortar, planejar, defender e assim por diante. E já no século XV, os dispositivos feitos de ouro se tornaram populares. Mas eles não estavam disponíveis para todos, mas apenas para a nobreza. No entanto, mesmo agora, os conjuntos de talheres de ouro não podem ser encontrados em todas as casas. São produtos de primeira classe. Portanto, seus proprietários são principalmente a elite. Já no futuro, a faca começa a mudar. Embora suas funções permaneçam semelhantes, modificou principalmente a aparência. Aparece uma variedade de materiais de fabricação. O formato de lâmina e do cabo muda. Muitas vezes, as pessoas ricas se permitiam decorar o dispositivo com pedras preciosas ou cobri-lo com metais nobres. Se compararmos as facas dos séculos passados com os dispositivos modernos, podemos dizer que as formas dos produtos não diferem muito. Mas há uma diferença significativa. As facas com uma lâmina estreita na extremidade eram populares somente até o século XVII. Agora, uma borda mais arredondada está na moda. Mas quem teve a ideia de mudar o formato da lâmina? Acontece que Luís XIV gostava muito de tirar alimentos presos de seus dentes com uma faca. Para não se tornar uma vítima de seu próprio descuido, ele ordenou a alteração do formato da faca. Foi por ordem dele que isso foi feito. Desde o século XVI, já é possível encontrar facas borboleta ou simplesmente facas dobráveis. Elas eram especialmente apreciadas e procuradas por militares e viajantes. Ninguém sabe dizer uma data específica em que esses talheres surgiram, nem historiadores, nem arqueólogos, nem cientistas. Colher, assim como no caso da faca, ninguém saberá dizer a data exata do surgimento da primeira colher. Esse é um mistério que provavelmente permanecerá para sempre sem solução. Durante as escavações, foi encontrada uma variedade de itens domésticos, cujos materiais de fabricação às vezes são bastante inesperados. Ossos de peixe, chifres, cascas de nozes ou ovos, argila, conchas, madeira, cascas de animais antigos e assim por diante. Ainda hoje é possível encontrar algumas tribos em que as conchas de moluscos são usadas para comer. Já na época da Roma Antiga, surgiram colheres feitas de ouro, mas elas estavam disponíveis apenas para a nobreza. Para o homem comum, isso era simplesmente impossível. No Egito Antigo, porém, eles preferiam fazer esses dispositivos com osso de elefante ou metais nobres. A colher chegou até nós muito antes da Europa, e era feita de madeira. É digno de nota o fato de que cada pessoa tinha sua própria colher. Ela era sempre carregada com eles, levada em viagens e caminhadas. Isso era considerado uma certa tradição, que foi preservada até o século XIX. Os trabalhadores contratados na Rússia do século XVI ao início do século XX usavam colheres que eles mesmos fabricavam. É claro que nem sempre eles conseguiam, então usavam o que tinham. Mas os comerciantes preferiam produtos mais caros, com pontas afiadas e entalhes. Mas a colher de prata ficou conhecida apenas em 1808. A primeira menção, registrada oficialmente,
diz que o exército do príncipe Vladimir exigiu para se colher do nobre metal em troca de sua aceitação da ortodoxia. Garfo. Durante a Idade Média, o garfo foi praticamente banido do uso. Isso porque seus dentes lembravam ao Papa os chifres do demónio. Devido a esse desaparecimento abrupto, depois de algum tempo, o objeto entrou novamente na vida cotidiana, mas somente nas casas dos ricos. Os franceses, que costumavam preferir comer diretamente com uma faca, preferiam o garfo como um instrumento mais seguro. Naquela época, ele era mais parecido com um furador, com apenas uma ponta. No século XVII, os ingleses consideravam o garfo nada mais do que um capricho desnecessário. Era mais do que apenas irrelevante para eles. Eles preferiam usar as mãos, o que faziam muito bem. Ninguém os considerava ignorantes, pois, por exemplo, os pratos de carne eram servidos com um recipiente especial com água limpa, no qual era possível enxaguar os dedos sujos. O garfo adquiriu sua aparência moderna somente no final do século XVII. Foi nessa época que o mundo viu os conhecidos 4 dentes e um formato mais conveniente do próprio produto. Há uma crença de que o garfo surgiu na Rússia graças a Pedro, o Grande. Então, como explicar a referência histórica que diz que um objeto semelhante foi usado por Alexandre Luís, seu pai? Talvez sob Pedro I ele tenha se tornado mais comum, enquanto seus pais usavam o garfo apenas na presença de nobres e diplomatas estrangeiros. Mas é importante observar que as pessoas comuns desconfiavam do garfo e evitavam contato direto com ele por muito tempo. O dispositivo passou a ser usado diariamente apenas no final do século XX. É claro que a história da criação dos talheres tem muitos outros fatos interessantes e informações curiosas. Talvez não seja suficiente um livro inteiro para descrever todas as referências históricas conhecidas. Entretanto, a história básica da origem sugere que, de todos os talheres, apenas a faca era usada intensivamente. O restante dos produtos para alimentação entrou na vida das pessoas sem problemas, pois muitos passavam facilmente sem eles.